Queridos, vamos hoje, aproveitando esta data, aproveitando os acontecimentos tantos, lermos Abacuque capítulo 3, versículo 2. Espero que os jovens lá do alto, lá das alturas, lá da Ponte Milau, particularmente minha querida Daniele, me ajude hoje a jogar aqui na tela tudo quanto também desejo proclamar como palavra que evidentemente Deus tem colocado no meu coração e na minha mente. Abacuque lá no meio dos profetas menores, Abacuque depois de Amós, Abacuque, um profeta que evidentemente pode nos ajudar muito com o pouco escrito dele. Diz assim a palavra do Senhor, Abacuque 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Deus, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu vou pedir que todo o povo recite, cada um na versão que tem em mãos, não importa, contanto que você agora erga sua voz, solte sua voz, solte agora o seu gogó. Nós podemos vencer muitas coisas também pelo gogó. Jericó foi ganha no gogó. E nós vamos agora rachando o bico, como dizia alguém aqui há muito tempo atrás. Queridos, só a mensagem desta pessoa. Vamos agora dizer, Abacuque 3:2. E temi, aviva, ó Senhor. Lembra-te da misericórdia. Nós vamos agora sentar calmamente e eu tenho pela frente pelo menos 20 minutos para considerar este assunto que é importante, que é implicante, que é palpitante, que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. E eu penso que todos os crentes desejam um pouco mais do avivamento espiritual. Digam comigo, maravilhas do avivamento espiritual. Está claro, fácil, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai ler, todo mundo vai guardar indelevelmente esta frase, porque tem a ver com as realidades vigentes do nosso país, das famílias, dos lares, das igrejas, dos ministérios, pastores aqui presentes. Quem de nós não deseja um avivamento espiritual, notadamente bíblico, particularmente da parte de Deus? Estava certa ocasião numa convenção batista em Belo Horizonte e o pastor Nilson do Amaral Fanini, de saudosa memória, pregava sobre este assunto. Ele dizia: eu creio que a grande Belo, eu creio que a grande Minas Gerais está precisando deste avivamento, e de resto todo o Brasil está precisando de um avivamento espiritual. Meus queridos, ainda tenho na memória algumas frases daquele pregador, algumas coisas que evidentemente mexeram comigo e mexeu com lá era Maracanãzinho, não, lá é Mineirinho, mexeu com todo Mineirinho, onde estávamos reunidos. Meus amados, o profeta Abacuque profetizou 650 anos antes de Cristo. Você vai dizer: pastor, nós estaremos voltando no túnel do tempo. Será que Abacuque, o profeta menor, será que Abacuque, que profetizou antes de Cristo 605 anos, 600 e tantos anos, tem algo para nos ensinar? Evidentemente que tem. Será que Abacuque poderia falar com esta juventude linda
Evidentemente que poderia. Será que Abacuque poderia falar com os juniores que vão se acampar? Sem dúvida alguma. Será que Abacuque poderia falar com os adolescentes jovens? De toda maneira ele falaria. Será que o Abacuque poderia falar comigo, pastor, pregador da noite? Será que Abacuque poderia falar com os pastores aqui presentes? Será que Abacuque tem a ver com esta sociedade brasileira, particularmente quando comemora sua independência política? Meus queridos, eu posso alinhavar, eu posso filigrar, eu posso hoje trazer a lume algumas vertentes que vão ajudar muito a você, como me tem ajudado a mim. Vamos à primeira, minha querida Daniele, jogue na tela. Todo avivamento espiritual revela o status quo de uma sociedade. Você pode recitar comigo? Todo avivamento espiritual revela o status quo de uma sociedade. Eu não escutei. Todo avivamento espiritual revela o status quo de uma sociedade. Meu querido, parece que à luz dos políticos, o Brasil só precisa de uma reforma tributária, de uma reforma política, de uma nova eleição, mas sob a ótica de Deus, daquele que conhece tudo, daquele que sabe de tudo, daquele que pesa as nações, como pesou Judá no tempo de Abacuque, porque o texto começa dizendo exatamente, no capítulo 1, verso 1, na versão do pastor, peso que o profeta Abacuque viu. Meu querido, neste tempo o Brasil está sendo pesado, não por balanças humanas, não por pensamentos filosóficos, não por retórica de políticos, não simplesmente por homens que entendem de reforma política. Mas o Brasil está sendo pesado, porque o Senhor está pesando esta nação. O Senhor está visitando esta nação. O Senhor está preocupado com esta nação. O Senhor deseja mudar o status quo desta nação. As coisas parecem que estão meio turbulentas. Há um clamor de norte a sul. Vejo que a sociedade contemporânea está em ebulição. Se não bastasse os problemas que o Brasil enfrenta, evidentemente você diria, pastor, que diríamos nós daquilo que acontece hoje no Egito, em Cairo, daquilo que acontece na Ucrânia, também com tantos mortos, daquilo que acontece na Síria, com tanta gente também perdendo a vida, daquilo que está acontecendo no Oriente Médio, particularmente na faixa de Gaza, com tanta gente morrendo. Parece que as nações estão em efervescência, parece que há um clamor mundial, parece que todo mundo está dizendo: estamos nós vivendo um período apocalíptico. Meu querido, se não estamos, pelo menos estamos vivendo uma pré-tribulação. Linguagem religiosa, linguagem dos profetas, linguagem do Senhor, linguagem da palavra de Deus, linguagem apocalíptica. Nós podemos hoje verificar que o Senhor está pesando esta nação. Não com balanças como nós conhecemos, mas com a balança daquele que pesa até pensamentos. Pastores, quando eu leio isto em Provérbios, que o Senhor pesa os pensamentos, eu fico trêmulo, eu fico pasmo, eu fico inquieto, eu me prostro, eu me rendo, eu me submeto a Deus, porque Ele não só pesa a terra, Ele não só pesa as nações, como também diz Isaías capítulo 40, que o Senhor tem as nações na palma de suas mãos, mas Ele
pesa os mares, Ele pesa os oceanos, Ele pesa os rios, Ele pesa os lagos, Ele pesa os igarapés, Ele pesa os córregos, Ele pesa cada gota d'água, e Ele tem os mares. Diz a Bíblia em Isaías 40, que Deus tem todos os mares, como que um balde na concha de suas mãos. Quem é este? É o Criador. Quem é este? O sustentador. Quem é este? Aquele que criou os montes. Quem é este? Aquele que criou os mares. Quem é este? Aquele que criou a porção seca. Quem é este? Aquele que criou os oceanos. Quem é este? Aquele que criou você. Quem é este? Aquele que me criou a mim. Quem é este? Aquele que pesa até pensamentos. Portanto, hoje eu vejo que um avivamento espiritual. Você quer isto para a sua vida? Você quer isto para a sua família? Eu vejo que nós temos aqui muitas pessoas que têm parentes que ainda não se converteram a Cristo Jesus. Querem ver? Podem agora olhar para trás. Levantem as mãos aqueles que têm parentes que ainda não se converteram a Cristo Jesus. Levante o braço. Penso que a minha casa precisa. Quando me converti foi alguma coisa, Terezinha, muito difícil para a minha vida e para a vida dos meus parentes. Rogério, evidentemente sendo eu a raspa da panela, o último do time que meu pai gerou, sendo eu o quindim da mamãe, sendo eu o filhinho último, sendo eu o último dos últimos, querido, sendo eu, quem sabe, da tribo de Manassés, o últimozinho, aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que um dia foi enrolado em lençóis e jogado quase no lixo. Esqueceram de mim, pensaram que eu era apenas um pedaço do cobertor, me jogaram fora. E eu comecei a gritar no meio daqueles pedaços de cobertores. E disseram, olha ali, tem gente. E este era eu. Queridos, mesmo que naquela ocasião, quando me converti, meus parentes não entendessem, hoje, graças a Deus, todos eles me têm a mim como sacerdote da família. Quase todos já se batizaram. Graças a Deus. Vejam, queridos, eu quero nesta noite profetizar para os seus parentes também avivamento, conversão. Eu quero profetizar nesta noite que haverá um rebuliço em sua casa e Deus vai mandar a chuva do avivamento. Todo avivamento espiritual revela o status quo de uma sociedade. Querem ver? Rapidamente. Capítulo 1, versos 1, 2, 3 e 4. Leamos. Penso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu? Tu não me escutarás. Gritar-te-ei e não me salvarás, porque a razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também que suscite a contenda e o litígio vocês. Já percebeu? Quantos aqui já foram justificados por Deus em Cristo Jesus? Levante o braço. Você nunca se viu, João, cercado por ímpios, por invejosos, por caluniadores, por perigosos, por malfeitores, por maledicentes, por falácias,
por deletéricas línguas. Querido, quem de nós nunca se viu cercado de gente? Eu sou justificado pelo Senhor, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas acontece que às vezes alguém se levanta contra você e contra mim, dizendo: ali vai o crente, ô Bíblia. Nós vamos sim, porque estamos no Senhor Jesus. Agora Isaías 59. Vejam, façam um link com Isaías 59, 15. Aliás, de 13 a 15. Sem desmarcar Abacuque. Isaías, profeta maior. Isaías 59, versículos de 13 a 15. Dá para vocês lerem? Sim. Contra o Senhor, o falar e o conceber, por isso o direito se tornou atrás, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas. Sim, a verdade desfalece. E o Senhor viu. Está acontecendo hoje? Isso acontece hoje. E aí diz mais o Senhor, verso 16: e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, por isto o seu próprio braço lhe trouxe salvação, e a sua própria justiça o susteve. Parece que Deus está dizendo: eu estou procurando intercessores, eu estou procurando irmãs de oração. Onde está minha querida Ana Cláudia? Estava aqui, já foi trasladada. Onde estão as irmãs de oração? Levantem a mão e digam todas: querido, nós somos de oração. Levantem vocês, fiquem em pé, irmãs. Digam: pastor, nós somos intercessoras. Nós oramos por esta igreja, nós oramos por estes ministérios, nós oramos pelo Brasil, nós oramos pelas famílias. E os homens não fazem? Os homens que oram também fiquem em pé. Digam todos agora: eu também sou intercessor, eu também oro, eu também clamo, eu também estou pedindo, eu também estou orando, eu sou intercessor, eu estou clamando a Deus por um avivamento. Aleluia. Podem assentar-se. Ponto 2, Daniel. Digam comigo todos: todo avivamento espiritual justifica o clamor dos profetas. Pastor Teodomir está clamando, pastor Teodomir está suplicando, pastor Teodomir está bradando, pastor Teodomir está evocando um avivamento da parte de Deus, um avivamento espiritual para as famílias, para os lares, para os pais, para os filhos, para que o coração dos pais se converta aos filhos e o coração dos filhos se converta aos pais, como diz o profeta Malaquias no último verso. Digam comigo: eu estou orando para que o coração dos pais se converta aos filhos, e o coração dos filhos se converta aos pais, e haja assim avivamento. Todo avivamento espiritual, pastores, justifica o clamor dos profetas. Eu estou clamando a Deus, estou suplicando ao Senhor que Ele mande este avivamento. Aliás, Romanos capítulo 8, verso 19, eu sei de cor. Se você puder jogar na tela, minha querida Daniela, você que hoje está pregando comigo, me ajudando, revelando coisas profundas e extraordinárias da parte de Deus, não dá? Então vamos nós na Bíblia, peguem a sua Bíblia, veja o que diz a palavra de Deus em Romanos 8, 19. Porque a ardente expectação da criatura. Agora só as vozes femininas recitem: porque
Isso, agora os homens. Parece que há um clamor ao tempo em que nós pastores bradamos, ao tempo em que nós pastores tocamos trombeta. Eu estou tocando trombeta no púlpito, eu estou bradando, eu estou clamando, eu estou orando, eu estou profetizando que haja avivamento neste país. Mais do que uma reforma política, o Brasil precisa de uma reforma espiritual, moral e, sem dúvida, uma reforma que traga de volta valores que foram atirados pela janela ou que foram jogados nos ralos da vida. Eu penso que hoje é tempo de nós clamarmos: Brasil, eu quero te ver de pé. Já dizia o profeta Isaías no capítulo 62, não darei descanso aos meus olhos, não darei descanso às minhas pálpebras, até que se ponha o Brasil como instrumento de louvor sobre a terra. Isaías 62, versos 6 e 7. E ainda você tem no Salmo de número 122, haja paz em Jerusalém, haja paz em Israel, paz entre teus muros. Querido, para que nós vivamos uma vida tranquila e quieta, para que tenhamos paz, para entrarmos e sairmos, para que tenhamos liberdade de desfrutarmos da graça de Deus, para que os nossos lares tenham paz, para que as nossas ruas também tenham paz, para que haja segurança. Nós precisamos de uma reforma espiritual. Brasil, nós precisamos disso. Eu ouço às vezes, até com piedade, tantos homens falando neste tempo: eu vou mudar o Brasil, eu vou mudar a cara deste Brasil, eu vou mudar este país, eu vou arrumar este país. Sem Deus, pastor Comecei, sem o Senhor Jeová, sem Yahvé, sem o Criador, sem aquele que pesa as nações, sem aquele que pesa pensamentos, sem Deus, quem pode mudar? Penso que são palavras jogadas ao vento, são palavras ditas aleatoriamente, são palavras e discursos, são coisas que os homens dizem querendo de alguma maneira nos envolver ou mesmo nos colocar à disposição deles nesta próxima eleição. Queridos, eu tenho orado pelo Brasil, eu tenho orado pelos políticos, eu estou orando para Deus, evidentemente, nos dar a capacidade de, entre os homens que hoje postulam um lugar ao sol, escolhermos de maneira inteligente, racional, coerente, consequente, aqueles que evidentemente podem, com a visão de Deus, com o diapasão de Deus, com a ótica de Deus, com o viés da palavra de Deus, permitir que Deus faça alguma coisa para salvar as famílias, para salvar o homem de bem, para que o nosso ir e vir não seja prejudicado. Quantas vezes você está dentro da sua casa: pastor, eu estou com medo, eu estou sob o estigma do medo, pastor, eu tenho medo de sair de noite, eu não venho à igreja porque tenho medo das ruas, eu tenho medo das avenidas, eu tenho medo das calçadas, eu tenho medo de andar, eu tenho medo de viajar, eu tenho medo do metrô, eu tenho medo do ônibus, eu tenho medo da van, eu tenho medo quando alguém se aproxima de mim e pede uma informação. Moço, uma informação, você diz: eu não, está com medo. Às vezes a pessoa quer até uma oração, você deixou de orar por ela, mas o medo, esta situação que hoje está trazendo tanto desconforto, queridos, eu penso que todo avivamento espiritual justifica
o clamor dos profetas, se eu estou clamando aqui, se eu estou bradando aqui, se eu estou suando aqui, se eu estou me dirigindo a vocês, se eu estou neste 7 de setembro falando ao povo de Deus nesta igreja, que eu creio que todo avivamento espiritual justifica o clamor dos profetas. Ainda que eu esteja pregando no deserto para este Brasil, eu creio que para você eu estou dizendo a palavra certa, na hora certa, no lugar certo, com o endereço certo, o seu coração. Ponto 3, Daniel. Meu relógio já parou nas 9 horas. Aliás, no meu relógio faltam 10 para as 9. Vamos lá, minha santa. Jogue a terceira. Digam comigo todos. Todo avivamento espiritual sempre dá luz a um grande despertamento entre os crentes. Você consideraria isso, Isabel, que um avivamento espiritual vai trazer de volta a alegria da salvação, que para muitos crentes hoje, pastor, eu já perdi aquele ânimo, eu já perdi aquele entusiasmo, eu já perdi aquele néctar, eu já perdi aquele doce, eu já perdi aquele favo de mel da salvação, eu já não tenho mais alegria da salvação, pastor. Eu venho à igreja rebocado, eu venho à igreja porque alguém me buscou, venho à igreja porque eu ouvi o programa de rádio e televisão, pastor, eu vim à igreja porque eu quero que o Senhor me veja. Meu querido, diga agora para todos ouvirem a sua voz: eu venho à igreja porque eu quero servir, adorar e estar na presença do meu Deus. Digam todos: eu venho ao templo para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor. E isto não para ver homens, mas para ver o Senhor. Estão entendendo? Estão entendendo? Não entendi não, pastor. Então peça a alguém informação depois. Pode pedir informação que ele não vai te assaltar não, minha querida. Todo avivamento espiritual dá luz a um grande despertamento nos crentes. Abacuque 1:5, leiam aí vocês. Abacuque capítulo 1, versículo 5. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. É aquele avivamento que Deus está querendo na sua casa, é aquele avivamento que Deus está querendo nos seus negócios, é aquele avivamento que Deus está querendo entre pais e filhos, é aquele avivamento que Deus está querendo entre os irmãos, é aquele avivamento que Deus está querendo entre nós profetas, é aquele avivamento que Deus quer entre os músicos, é o avivamento da parte de Deus, para que nós vejamos a coisa de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, e nos maravilhemos do que Deus vai fazer. Maravilhais, olhai-vos, e não crereis o que Deus está para fazer. Você acredita que esta palavra hoje vai atingir corações, vai atingir famílias, vai atingir lares, vai atingir mentes, vai atingir sentimentos, vai mudar comportamento? Você acredita nisso? Então leia o versículo 5 outra vez. Vede entre os gentios e olhai, e admirai-vos. Deus está dizendo para você: o que eu quero fazer na sua família é tão grande que você não acreditará. O que eu estou para fazer é muito grande. O que eu estou para fazer é muito grande. O que eu estou para fazer é muito grande. O que eu estou para fazer é grande demais. O que estou para fazer é grande demais. O que estou para fazer é grande demais. O que estou para fazer é grande, é grande, é grande, é muito grande, é grande demais. Acreditemos em Deus. Acredite o que Deus está para fazer, o que Deus está para fazer, o que Deus está para fazer. Acreditem todos, Deus é maravilhoso.
Abacuque 2,14. Palavras do profeta. Abacuque 2,14, acharam? Leiam. Porque a terra se encherá da glória do Senhor. Olha que coisa linda. A terra se encherá da glória do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Ah, que coisa linda. Eu quero este avivamento na minha casa. Eu quero este avivamento na minha família. Eu quero este avivamento no meu ministério. Pastores, estou sendo convidado para o dia 11 de outubro para falar a ordem dos pastores de renovação espiritual do estado do Rio de Janeiro. Eu disse para eles, eu tenho um compromisso com os casais vão se reunir numa grande festa de manhã, mas eu fico com os casais até 10 horas vocês me pegam aqui, eu vou lá pregar para pastor, é muito difícil, mas eu estarei pregando para os pastores. Queridos, vejam vocês, eu penso que nós pastores precisamos deste avivamento espiritual, para que Deus realize o que bem lhe apraz. E a terra se encherá de quê? A terra se encherá de quê? Do conhecimento da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar. Profeta pequeno, falando coisas grandes. Olha, não dá tempo para explorar tudo, pastor Paulo. Vocês que são pregadores, doutores, comunicadores, meu querido Rogério, não dá para explorar tudo. Só neste texto aqui, vejam. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Minha casa, meu ministério, vai ser lindo, vai ser rico. Dou graças a Deus por vocês que ouvem a palavra de Deus e querem ver as águas do Espírito Santo cobrindo meus mares, minha casa, minha família, meu lar, meu casamento, meus filhos, meus negócios. Quem aqui quer colocar a sua vida nas mãos de Deus, levante o braço. Aleluia. Deus quer fazer isto. Um profeta pequeno falando de coisas grandes. E para a gente é grande. Estava falando para a nação de Judá. Estava falando para a gente que estava sob ameaça. Vocês não, pastor, não posso dizer tudo, até por causa da hora. O Brasil está sob ameaças, meu querido. Omar, o Brasil está sob ameaças. Tem muita coisa escondida. Se mudar o governo, pastores da profecia, não, meu querido, só você perceber. Tem muita coisa escondida. Se mudar o governo, aí alguém diz, pastor, se fulano ganhar, vai destruir o que nós construímos. Deixa para lá mesmo, pastor, não se mete nisso não, pastor, vamos lá. Fale de Jesus, vamos adiante. No tempo do rei Asa houve um avivamento. Não dá para lermos o texto, eu vou recitar parte dele. Segundo Crônicas, capítulo 15, verso de 1 a 3. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odete, e chegando disse ele, ouvi-me, Asa, rei de Israel, rei de Judá, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o deixardes, ele vos deixará a vós. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Mas aí você vai para 2 Crônicas 29, você tem a reforma do rei Ezequias. Rei Ezequias que trouxe de volta espiritualidade. Ele celebrou a Páscoa, ele reformou o templo, ele arrumou o templo, ele começou pela casa de Deus.
Aí você vai para 2 Crônicas 34, Josias aparece como grande reformador nacional, mas começou primeiro com uma reforma espiritual, trazendo resposta aos clamores da nação. Ainda, querido, você vai para Atos dos Apóstolos, você encontra uma igreja que estava mudando o curso da história, a igreja escrevendo a história, a igreja pontuando a história, a igreja conduzindo os fatos, a igreja fazendo história, a igreja fazendo uma obra grande em Jerusalém. Igreja conduz a nação. E tirar da igreja este privilégio é correr o risco de colocar a igreja no ralo. Sem muito tempo, vamos ao quarto item, minha filha. Diga-te, todo avivamento espiritual responde. Está muito fraquinho. Todo o povo dizendo, agora em pé. Já estou caminhando para o fim. Digam todos, de maneira estrepitosa. Todo avivamento espiritual responde às necessidades humanas. Quais são as necessidades prioritárias? Evidentemente, doutores, pastores, as primeiras necessidades: saúde, alimentação. Quem viu ontem alguma coisa de um filme lá do Acre, na região ribeirinha? Que coisa horrível. E os homens nadando em dinheiro estranho. Todo avivamento responde às necessidades humanas. Quais são as prioritárias? Pastor, eu preciso de paz. Pastor, eu preciso de comida. Deus responderá. Pastor, eu preciso de habitação. Deus responderá. Pastor, eu preciso de transporte. Deus responderá. E hoje todo mundo tem solução. Parece até que se nós votássemos em todos eles, todos deveriam ser eleitos. Todo mundo tem solução. Agora escutem bem. Quem é que pode mudar esta nação? Levante o seu dedo para cima. Pode levantar. Bem alto. Vamos lá, meu querido. Mostra o seu dedo. Quem é que pode mudar esta nação? Quem é que pode mudar o status quo desta sociedade? Deus. Quem pode salvar-me eternamente? Quem pode me restaurar? Quem pode me libertar? Quem pode me ajudar hoje? Agora a conclusão. Eu não botei? Então vou botar agora. Final de Abacuque, capítulo 3. Vejam a beleza aí, meus queridos. Mesmo que tudo pareça estranho, difícil, perigoso, raso e escasso, sem esperança. Leamos os versos 17, 18 e 19 do capítulo 3. Porque ainda que a figueira não, nem haja fruto na vide, ainda que as ovelhas, todavia eu me alegrarei exultarei no Deus da minha. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como das corças. Sabe o que é isso? Na escassez, Deus faz milagre. Fez na sua vida, meu santo. Fez na sua vida, meu amado. Fez na vida de tantos aqui. E Deus pode fazer na sua vida. Fechemos os olhos agora.